Sabe, quando a gente fala em liderar uma transformação, não estamos falando só de gerenciar uns projetinhos aqui e ali. É muito mais do que isso. É sobre pegar uma organização inteira e movê-la de onde ela está hoje para um futuro completamente novo. E tudo isso no meio de um cenário que não para de mudar. E aí vem a grande pergunta, né? O que de fato é preciso para ser um líder transformacional de verdade? Quais são as peças desse quebra-cabeça que a gente precisa juntar para impulsionar uma mudança que realmente faça diferença? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o tamanho do desafio. Depois, a base que sustenta qualquer mudança. Aí a gente olha para o ambiente caótico em que a gente vive, as ferramentas para fazer a mudança crescer e, por último, que talvez seja o mais importante, a alma da transformação. Ok, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa botar na mesa é a seguinte: o mundo de hoje é um campo minado de risco, de ambiguidade, de incerteza, como a gente nunca viu antes. Aceitar e entender esse contexto é o primeiríssimo passo para liderar qualquer coisa. E é aqui que o jogo muda. Liderança hoje em dia não é um cargo estático. É um processo contínuo de se autoavaliar. É se olhar no espelho e perguntar: o que eu estou gerando? As minhas habilidades ainda servem para hoje? Onde eu preciso melhorar? É essa capacidade de repensar o próprio impacto que separa os bons líderes dos extraordinários. Certo. Agora que a gente já entendeu o cenário, vamos falar da fundação. Porque toda transformação de sucesso, sem exceção, se apoia numa base muito bem equilibrada. É quase um mantra. E que base é essa? São 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Parece simples, né? Mas o segredo, a mágica, está em manter esses 3 em perfeita harmonia. Se um deles desequilibra, a estrutura toda balança. Olhando para o pilar de pessoas, o ponto de partida é sempre a mentalidade. A gente precisa de gente aberta para aprender, curiosa e principalmente com uma mentalidade responsável. Numa transformação não existe espaço para o vitimismo. É assumir o protagonismo, é ser parte da solução. Agora, falando de processo, aqui o desafio é um malabarismo fino. Como dar autonomia para as equipes criarem, sem que cada uma saia remando para um lado. O segredo é criar uma cultura segura. Um ambiente onde as pessoas sintam que podem dar ideias, podem errar, podem colaborar sem medo de levar uma bronca. Isso é fundamental. E a tecnologia, bom, ela entra aqui como a grande aliada, a ferramenta que viabiliza tudo. O papel dela é facilitar a vida das pessoas, otimizar os processos e nos dar dados para tomar decisões mais inteligentes. Ela serve aos outros 2 pilares. Beleza, já arrumamos a casa, agora vamos olhar pela janela, para o mundo lá fora, o tal do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso não é uma modinha, pessoal, é a nova realidade. E o pulo do gato não é temer o VUCA, é enxergar as oportunidades que ele traz. E para cada um desses desafios, existe uma resposta direta da liderança. Se o mundo é volátil, a gente precisa se adaptar rápido. Se é incerto, a gente toma as melhores decisões possíveis com o que tem na mão. Se é complexo, a gente simplifica. E se é ambíguo, a gente se comunica com uma clareza absurda. Então, como é que a gente prospera nesse cenário? Com 4 estratégias: desenvolvendo força emocional, colaborando com intenção, sendo radicalmente transparente e, o mais importante, construindo resiliência. Porque, vamos ser sinceros, não dá para ser transformacional sem aguentar umas porradas no caminho. Muito bem, já temos a nossa base, já entendemos o ambiente, mas como a gente pega uma boa ideia que funcionou num time e espalha para a organização inteira? A gente precisa de estrutura para escalar. É aí que entram os famosos frameworks, como o SAFe. Pensa neles como um mapa, um guia que ajuda dezenas ou até centenas de equipes a trabalharem de forma sincronizada, falando a mesma língua. Eles organizam o caos para que a transformação aconteça em larga escala. E o que esses modelos têm em comum? 4 coisas: colaboração em todos os níveis, regras claras do jogo, um foco obsessivo em gerar valor para o cliente e, claro, muita velocidade e agilidade. No final do dia, o que importa é a rapidez com que a gente gera impacto. E agora a gente chega na parte final, que para mim é a verdadeira alma do negócio. É a conexão que a gente precisa fazer entre o lado racional e o lado emocional da liderança. Pensa assim: uma liderança transformadora tem que ser ambidestra. Com a mente, a gente desenha a estratégia, analisa os números, executa com perfeição. Mas é com o coração
que a gente inspira as pessoas, que a gente conecta o trabalho com um propósito maior através de boas histórias, que a gente mostra resiliência. E essa frase aqui, nossa, ela mata a pau. Os planos, a parte intelectual, são ótimos, são necessários. Mas a transformação de verdade só acontece quando a gente acerta nos aspectos que inspiram, quando a gente consegue tocar o coração das pessoas. Depois de tudo isso que a gente conversou, a jornada inteira da transformação pode, no fundo, ser resumida em uma única pergunta. Uma pergunta poderosa que todo líder deveria se fazer, todo santo dia. Estamos repensando o impacto que estamos criando? É essa a pergunta que nos mantém alertas. Ela nos impede de cair na zona de conforto e nos força a lembrar que a transformação não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo infinito de melhoria e de busca por propósito.